E hoje nós vamos falar sobre um assunto que deixa muito líder infantil preocupado. É como vamos mostrar o nosso projeto para o pastor. Isso às vezes faz a gente tremer as pernas, não é verdade? Assista esse vídeo até o final. Vou dar algumas dicas aqui para você que eu tenho certeza que será útil nesse momento tão especial da sua vida. A paz do Senhor, eu sou a missionária Andréia, do projeto Missionários da Alegria, aqui do canal Macumba é a Missão. E eu estou muito feliz de estar aqui com você novamente em mais um vídeo da série Conversando com o Líder Infantil. Às vezes a situação de mostrar o nosso projeto anual para o pastor é uma situação um pouco complicada, dependendo do pastor. E nós vamos falar sobre isso, mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, compartilhe. Assim, você vai estar nos ajudando, não só aqui no canal, mas também para que outras pessoas conheçam nossos vídeos e sejam abençoados por ele. Assista os outros vídeos do canal para você conhecer também o projeto que nós temos, uma missão que leva a palavra de Deus e ensina a criança a se defender da pedofilia aqui nas vilas do estado do Pará. Mas vamos no nosso tema, porque esse tema é bem complicado. Nos vídeos passados, nós falamos sobre a programação anual. E eu falei sobre a importância de se ter uma programação anual, algo bem definido para poder fazer com as crianças. Nós estamos tratando aqui sempre a respeito de dois tipos de líderes de ministério infantil. O líder que lidera só uma congregação e o líder que lidera várias congregações, porque ele pertence ao ministério que tem campo, matriz e congregações. E nós vamos falar a respeito dessas duas situações e de como mostrar para o pastor presidente ou pastor da congregação o projeto que você tem em suas mãos. Eu sempre falo que trabalhar com liderança infantil e trabalhar liderando pessoas, a coisa mais importante é você contagiá-las com o seu projeto. É você mostrar para elas a importância da ideia, daquilo que Deus colocou em seu coração. Imagine se você fosse vender um produto, mas você chegasse desanimado, triste, você chegasse ali já desconfiado de que ninguém ia aceitar aquele projeto, aquele produto. Com certeza você não ia fazer uma venda. Da mesma forma, quando nós apresentamos as nossas ideias para as pessoas que nós lideramos, nós precisamos ir confiante, nós precisamos acreditar naquela ideia. E quando se trata de assuntos espirituais, nós precisamos ter certeza e acreditar que Deus está no comando e que aquela ideia não vem de você, mas vem do nosso Deus, vem do Senhor. Às vezes, nós encontramos muitos líderes frustrados, porque quando vão apresentar o projeto para o pastor, quando ele dá tempo, né, quando ele separa um tempo para poder se reunir com o líder infantil para que ele apresente o projeto, essa pessoa sai frustrada da reunião com o pastor porque só recebe não. Não, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não aceito, isso aqui. E tudo isso deixa claro qualquer um desanimado e qualquer um frustrado. Às vezes o líder de primeira viagem, principalmente, apresenta todo o projeto primeiro para sua equipe, fala com o pai, fala com a mãe, sai falando do projeto e quando chega na hora o pastor não aprova o projeto. O líder fica como mentiroso, o líder fica como uma pessoa que prometeu e não cumpriu. Tudo isso porque não seguiu as etapas necessárias que eu explico nos outros vídeos. Quando nós seguimos todas essas etapas, você pode ter certeza que muita coisa vai dar certo. O pastor, ele é o pastor da igreja. Nós, como líderes de ministério, de departamento, às vezes nós pensamos só naquele nível, só pensamos nas crianças, só pensamos ali a respeito do ministério infantil. Porém, o pastor, ele precisa pastorear a igreja e organizar a igreja como um todo. Então, todos os departamentos precisam se encaixar, precisa haver as programações, as agendas para que tudo ocorra muito bem. Eu sei que tem igreja que não funciona dessa forma, né? Às vezes até por uma falta de administração ou até uma falta de experiência do pastor. Mas geralmente as igrejas mais estruturadas são assim. E você pode talvez estar trabalhando em uma igreja muito pequena ou uma igreja que ainda não tem essa organização. Mas a partir do momento em que você começar a organizar o ministério infantil, essa organização vai contagiar outras pessoas. Quando nós levamos uma ideia nova, principalmente de organização, não é de imediato que as pessoas aceitam e nem sempre dá de imediato certo. Nós precisamos de um tempo, precisamos de demandar às vezes muito esforço para que aquilo ali se concretize. E nós precisamos entender e ter paciência a esse respeito. Mas procure primeiro discutir
todo o assunto, como eu falei no vídeo passado, para que quando você chegar com o seu pastor já esteja tudo mastigadinho. Você tem que confiar naquilo que você vai trazer para o pastor. Você não pode ficar gaguejando. Você tenha firmeza quando você for falar com ele. Quando você for apresentar o projeto, esteja tudo organizado, do começo ao final. Não comece falando de EBF, depois vai falando de culto de criança, depois vai falando de congresso, aquela misturada toda ainda, porque na verdade, a cabeça do homem em si já não funciona muito bem para poder coordenar tanta coisa que nós mulheres falamos. Se você for um líder infantil, se for um líder infantil feminina, né? E nós então precisamos coordenar os nossos próprios pensamentos. Existem certos detalhes que não precisa se falar com o pastor. Você vai simplesmente fazer a reunião virar um tédio. Por exemplo, o pastor não está muito importado qual é a cor dos balões que você vai colocar na igreja, qual é o lanche que você vai dar para as crianças. Isso aí, só se um pastor tiver muita chamada para poder ele se apegar a esses detalhes. Geralmente, o que ele quer saber é de que forma, o que você vai ensinar para as crianças. Aliás, o primeiro assunto que precisa ser tratado com o pastor é sobre o tema anual, sobre o que você deseja ensinar. Então já comece falando, pastor, nós queremos ensinar durante todo o ano, por exemplo, quem é Jesus. Não vai dizer, por exemplo, você vai ter certeza naquilo que você vai falar. Então você vai dizer, pastor, esse ano o Senhor colocou no meu coração de ensinar as crianças sobre Jesus. Nós separamos aqui os temas, os subtemas, para poder falar sobre Jesus. Vamos falar como Jesus é amoroso, como Jesus é bondoso. Nas salinhas, na escola bíblica dominical já tem a revistinha, mas nós vamos falar sobre Jesus na EBF e tudo mais. A primeira coisa que vai acontecer vai ser um impacto com o seu pastor. Ele vai pensar assim, nossa, a irmã tem um norte, a irmã tem algo especial para falar para as crianças. E aí você sempre vai perguntar, o que o senhor acha? O que o senhor acha desse tema? Se eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa, e aí o pastor vai falando e você vai anotando. E aí então você vai mostrar para ele quais são as programações que você vai fazer. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Todas as vezes que eu ia apresentar alguma coisa para o pastor, eu fazia uma oração e dizia assim, Senhor, a prova que eu quero de que essa programação é tua, é que o pastor vai aceitar. Tudo aquilo que ele disser, não, Senhor, eu vou crer que foi porque o Senhor não quer que aconteça. E você vai apresentar as programações. Não enche a sua agenda de programação a ponto de sobrecarregar todo mundo, sobrecarregar a igreja, sobrecarregar você. Nós queremos fazer tanta programação que nós esquecemos que a igreja tem os outros departamentos, né, os outros ministérios, que a igreja tem outras programações. E principalmente quando a gente vai programar coisas para o campo, né? Precisamos ter em mente assim que as congregações têm as programações delas, além das programações do campo. Nós temos que dar espaço para isso. Não é verdade? Para que quando elas venham, até porque nós também precisamos estar presentes nas programações das congregações. E se nós sobrecarregarmos, como que nós vamos estar presentes? Como que nós vamos poder atender às necessidades? Da mesma forma, é assim com o pastor. Então, mostre para ele programações consistentes, programações que venham trazer algum valor espiritual para as crianças da sua igreja. Comece então ali explicando para ele como que você quer fazer, mas mostre para ele que você já tem a forma de como conseguir, por exemplo, alguns recursos. Mostre para ele como que você vai fazer para poder facilitar algumas coisas, mas nunca tire a responsabilidade da igreja de contribuir, de fazer os trabalhos das crianças e coloque sobre a sua equipe. Porque às vezes o pastor já chega, ele não tem a visão do que é o departamento infantil, ele já chega e fala assim, irmã, pode fazer, mas as irmãs vão recolher dinheiro para isso, as irmãs vão recolher dinheiro para aquilo, isso aqui a igreja não vai se comprometer, e isso não pode acontecer. Você está ali para ajudar. Irmã, mas e se o pastor falar isso? Aí você vai entrar então ali com a sua sabedoria que Deus vai lhe dar para convencer ele, mostrar que vocês estão ali para ajudá-lo. Mas ele é o pastor da igreja e ele pode conduzir. Pastor, o senhor é a pessoa que tem condição de convencer a igreja para nos ajudar. Todos vão respeitar a sua voz. As crianças vão entender que o Senhor está ali, preocupado. Os pais, quando verem o Senhor preocupado com o departamento infantil, vão querer ajudar. Então, nós precisamos muito da sua ajuda, da sua palavra de encorajamento. Nós cremos que através da sua palavra, pastor, as pessoas vão ser convencidas, porque a sua palavra é a palavra pastoral, que tem unção. E nós precisamos do comprometimento dos pais. E o Senhor tem condição de fazer isso. Nós vamos ficar muito gratos se o Senhor
fizer dessa forma, assim você vai mostrar para o pastor que você está submisso à autoridade que Deus deu para ele. Se nós entrarmos e começarmos a conversar com o pastor, colocando um ar de superioridade, como se o senhor não está se interessado no ministério infantil, o senhor não quer saber do ministério infantil, né? Às vezes nós já tivemos experiências anteriores, né? Até com o próprio pastor que nos desanimou, que nos decepcionou. Na primeira reunião desse ano que se inicia, você não pode levar essas experiências e essa insatisfação. Nós precisamos entender que Deus faz sempre coisas novas, novo tempo, nova oportunidade. É claro que muitas vezes o pastor vai olhar e vai te decepcionar nessa primeira reunião. Porque como o pastor Nelson fala lá nos vídeos dele, às vezes o pastor não passou nem por um treinamento, a maioria não vê as crianças como ovelhas dele. E ele às vezes vê isso de longo tempo e ele precisa abrir a visão. Então, ore para que seu pastor abra a visão espiritual. Outra coisa que você pode fazer na primeira reunião que você fizer com o pastor é fazer, então, ali toda a programação das crianças e já levar preparada. Se você vai fazer uma programação anual, já faz ali uma apostila, encadena a programação, entrega para ele ler em casa, para ele analisar, para ele ver tudo direitinho, para ele fazer as anotações. Pastor, você pode fazer ali as anotações. Talvez o pastor não é acostumado a fazer isso, vai tomar até um susto. Meu esposo, pastor Nelson, tem uma série aqui no canal que ele conversa com os pastores sobre o ministério infantil. Fala uma coisa lá muito importante, que muitos pastores, aliás, a maioria deles, não foram treinados para poder pastorear. Ou seja, eles não sabem, eles não entendem muito de ministério infantil e da importância do líder infantil e da organização do ministério infantil em suas igrejas. E quando o pastor não tem a mínima noção a respeito de como funciona o ministério infantil, às vezes fica difícil para ele analisar e aceitar certas programações do Ministério Infantil. E é preciso nós termos calma com isso, é preciso nós entendermos que nós precisamos criar estratégia para que esse pastor entenda de que forma, como nós queremos trabalhar, para que o nosso ministério, o ministério infantil que nós pastoreamos, possa ter ali um resultado positivo. É claro que no primeiro ano talvez não terá esse resultado. Aí você diz assim, mas minha irmã, você está falando já no primeiro, quer dizer que eu vou ficar 2, 3 anos no ministério infantil? Você pode ficar 2, 3 anos, até 10 no ministério infantil. Quantos líderes infantis aí tem anos que estão no ministério infantil? Vai dando certo, vai se encaixando e cada ano que passa fica melhor de trabalhar. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer quando nós vamos apresentar um projeto para o pastor é procurar fazer de tudo para apresentá-lo numa boa hora, num bom momento. Seria muito importante se você conseguisse convencer o seu pastor de ter uma reunião com você no momento apropriado. O pastor Nelson fala sobre isso lá na série dele também, sobre a reunião do Ministério Infantil. De repente você pode correr lá, pegar o vídeo e passar para o seu pastor, para ele entender que ele precisa separar um momento especial para fazer uma reunião com o Ministério Infantil. É preciso o pastor entender que você está ali para auxiliá-lo, para ajudá-lo, que ele é o pastor das ovelhas e você está ali para ajudar esse pastor nessa tarefa tão importante. E você vai colocar ali como ajudador, como auxiliador do seu pastor. Não adianta a gente pegar o pastor no final do culto em pé ali na porta da igreja e a gente começar a falar, pastor, esse ano eu quero fazer isso com as crianças, eu quero fazer aquilo outro, porque com certeza ele não vai gravar isso. Mas tem uma coisa que eu sempre fiz quando eu precisei me reunir com o meu pastor. Eu sempre orei e falei, Senhor, providencia a ocasião, providencia o momento certo. E olha, eu quero dizer para vocês, durante minha vida de trabalho como coordenadora, tanto de campo como igreja, eu sempre tive espaço para poder me reunir com os meus pastores. E você também vai ter, pode ter certeza disso. Prepare um ambiente, vá com o coração aberto, reúna com seu pastor sozinho se você for um líder infantil, especialmente se você for uma mulher, mas leve sempre pessoas com você. Outra coisa que eu quero falar é sobre as pessoas que a gente leva para conversar com o pastor. Elas precisam estar por dentro daquilo que nós vamos falar com o pastor. Às vezes nós chamamos os vices, né, da gente ali, nós não fizemos uma reunião prévia nem nada e já vamos apresentar um projeto para o pastor. E aí lá um deles fala, mas eu não concordo com isso. Outro fala, eu não concordo com aquilo. E aí o que vai acontecer? Vai haver uma contradição, né, em relação a isso.
Existem certas questõezinhas que às vezes aparecem na reunião de pastor, que você como líder, você pode falar assim, depois a gente trata disso, depois pastor, não se preocupa não, depois a gente vai tratar sobre isso, depois nós vamos tratar sobre aquilo. Se você vai trabalhar com o pastor presidente de um campo, entenda que ele é uma pessoa que precisa ver você fazer uma programação que atinja o campo. Às vezes nós somos líderes de criança do campo e somos líderes de criança da sede. E o nosso pastor presidente é o pastor da sede também. Isso já aconteceu comigo. Esse assunto aí são para 2 reuniões diferentes. Ou para 2 momentos diferentes da reunião. A gente não pode misturar as coisas. O pastor que atende um campo, o pastor presidente, ele precisa ver em nós a seriedade, a visão de campo, quando você for apresentar para ele alguma coisa. E assim você vai ver que ele vai estar disposto a te ajudar, disposto a fazer algo para você, disposto a dizer assim, não, minha irmã, vamos em frente, vamos fazer a obra. Outra coisa, anote tudo que ele falar. Tudo que ele falar, vai anotando, anota tudo direitinho, confirme, entendeu? Não deixe nada para depois. Quando ele falar assim, ai, mas depois nós vamos resolver isso. Aí nós podemos falar assim, pastor, será que não daria pra gente ver logo como que vai ficar isso agora? Porque aí a gente já vai tomar providência, vai ser tão bom, entendeu? E aí ele vai pegar e vai dizer assim, ai, mãe, então tá bom, vamos ver agora. Se ele falar, vamos deixar para depois, paciência, não é verdade? Mas assim, se você mostrar seriedade, confiança, segurança, você pode ter certeza que ele vai te receber muito bem e ele vai sair dali muito confiante de que as ovelhas que ele está cuidando estão em boas mãos, estão nas mãos de pessoas que são organizadas, pessoas que têm direção de Deus, pessoas que amam as crianças, que amam os líderes infantis e querem fazer o melhor para o campo ou para a sua igreja. Tenha coragem, não fique tímido diante do seu pastor, você está ali para ajudar ele, você está ali fazendo uma obra especial, você tem a mesma importância para Deus, viu? Não fique tremendo, nervoso, preocupado, entrega para o Senhor, a obra é dele, ele é que vai fazer, peça a ele sabedoria do alto e você vai ter uma reunião especial com seu pastor, apresente o projeto, faça as anotações necessárias e aí então depois disso você passe lá para seus liderados, para o campo, mãos à obra, porque há muito a fazer e há muita criança para ganhar para Cristo. Não deixe de assistir os vídeos do canal dessa série e tantos outros que nós temos aqui sobre a missão que nós fazemos nas vilas do estado do Pará. Você vai estar nos ajudando muito. Ore por nós e que o Senhor Jesus venha abençoar você e a sua família em nome de Jesus. Quem ganha uma criança para Cristo salva a vida inteira.